Hoje é 3 de janeiro de 2019. Neste ano eu vou completar 54 anos de idade. Mas o que mais me alegra é o fato de que há 40 anos eu posso dizer que eu sou espírita. Há 40 anos que eu venho tentando estudar e compreender a doutrina espírita. E de início eu quero dizer para vocês de forma sincera, do fundo do meu coração, há 40 anos que eu venho testemunhando fatos, estudando a doutrina, e eu posso dizer de forma bem clara, de forma bem imparcial, porque se tem algo que me caracteriza é o fato de não querer me iludir. Há muito tempo que eu venho questionando, anotando, observando e posso dizer de forma clara: existe vida após a morte. Eu pude testemunhar isto nesses 40 anos. Tive a oportunidade de conviver e de manter contato com amigos espirituais e também pude, várias vezes, testemunhar curas espirituais, principalmente em torno de doenças rotuladas pela ciência oficial de incuráveis. Há muito tempo, então, eu venho como espírita, de forma bem transparente, querendo entender cada vez mais, não só a doutrina espírita, como também, e sobretudo, o Evangelho de Jesus Cristo. Por conta disso, a cada dia que passa, a cada ano, a minha admiração aumenta, o meu respeito pelo Evangelho de Jesus Cristo aumenta, a minha admiração pela mensagem de Jesus Cristo cada vez mais cresce. E, de acordo com este entendimento, sinto-me no dever de respeitar, e respeitar muito, a mensagem do Evangelho, e fazer todo o possível para não tirar nenhum proveito egoísta utilizando do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus Cristo. Há muito tempo venho acompanhando, estudando, participando do movimento espírita e a cada dia, a cada ano cresce cada vez mais a minha admiração e sinto-me no dever constante de não só entender, compreender, estudar a doutrina espírita, como também, sobretudo, fazer todo o possível para que a mensagem de Jesus Cristo, fazer todo o possível para que essa mensagem não seja deturpada. Que a mensagem de Jesus Cristo cada vez mais seja valorizada e que possamos a cada dia compartilhar mais o ensinamento de Jesus Cristo, divulgar a mensagem do Evangelho. Por conta deste fato, e até mesmo no vídeo anterior, eu deixei bem claro que longe de nós qualquer propósito de criticar esta ou aquela pessoa. Aqui nós vamos fazer apenas análise de fatos, comentários sobre alguns equívocos que nós, seres humanos, cometemos e que talvez possa, em vez de divulgar de forma eficiente a mensagem do Evangelho, talvez contribuamos para que ela seja desacreditada. Eu me lembro, assim, com bastante nitidez, que há muito tempo, participando de uma casa espírita, eu convidei meus amigos, meus companheiros de trabalho doutrinário, para que participássemos de uma reunião, e nesta reunião eu apresentei e externei meu ponto de vista no sentido de que nós, médiuns passistas, não deveríamos tocar no paciente. Deveríamos evitar o máximo, na transmissão do passe, o contato físico entre o médium e o paciente, entre o médium e aquele que se dirigia à casa espírita para ir em busca da cura espiritual.
E eu me lembro bem que muitos irmãos, alguns deles não me compreenderam. De forma imotivada, percebi nos seus olhares que eles não concordavam com o meu posicionamento. Partindo-se da premissa de que o toque físico se faz necessário, sem qualquer apoio doutrinário, recusaram o meu posicionamento e eu já demonstrava naquela época a minha preocupação com o trabalho nosso na casa espírita, no sentido de que pudéssemos evitar ao máximo qualquer cena, qualquer motivo que pudesse provocar dúvida, receio, ou talvez qualquer postura que pudesse causar certa estranheza naqueles que nos procuravam na casa espírita. Mesmo porque, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos que a cura espiritual dispensa não só o toque físico, necessário talvez em raríssimas hipóteses, sobretudo, a cura espiritual dispensa de forma clara o uso de instrumentos cirúrgicos, o uso de cortes para que a cura seja alcançada. A cura espiritual, ela ocorre sem que possamos ou necessitemos tocar no paciente e muito menos usar de instrumentos cortantes, porque essa tarefa cabe exclusivamente aos médicos preparados para esta atividade. E este meu receio, ele se fundamenta pela seguinte razão. Há 40 anos, como eu disse, eu procuro estudar e compreender a mensagem do Evangelho. E nesse transcorrer do tempo eu pude perceber que a maior parte dos espíritas, a maior parte daqueles que participam do movimento espírita, a maioria esmagadora daqueles que participam de atividade assistencial, seja através da cura, do trabalho mediúnico e assim por diante, a maioria esmagadora são de pessoas muito bem intencionadas. É raro nos depararmos com alguém que esteja imbuído de má intenção. Agora, o número não é tão grande entre aqueles que estão participando do movimento espírita que, apesar de muito bem intencionados, procuram se compenetrar da seriedade do trabalho e, assim, cada vez mais estudar a doutrina espírita, cada vez mais aprofundar os ensinamentos de Jesus Cristo. Existe sim, a maior parte daqueles que trabalham na casa espírita, na doutrina espírita, são pessoas que, além de bem intencionadas, também são competentes naquilo que fazem. Mas o número de pessoas bem intencionadas e competentes não é o mesmo daquelas pessoas que trabalham na atividade espírita e que sejam bem intencionados. É muito raro encontrar alguém que participe de uma atividade doutrinária que seja imbuído de propósitos malignos, que sejam levados por má intenção. É muito raro encontrar alguém nesse sentido. Como também é muito raro encontrar uma pessoa má intencionada e que conheça bem a doutrina espírita. Mas a verdade é que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa atividade doutrinária. Porque se existe algo em comum em todo e qualquer ser humano, salvo raríssimas exceções, porque nós vivemos no planeta Terra, que é de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, onde o mal se sobressai, é natural que exista entre o ser humano algo que nos una, que Tiago nos fala a respeito em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, o que ele denomina de concupiscência. Na verdade, ele diz que antes cada qual de nós é provado pela própria concupiscência, que nos arrasta e seduz. Como que nós poderíamos definir o que seja concupiscência?
Em rápidas palavras, nós podemos dizer que concupiscência é a cobiça ou o apreço aos bens materiais, bem como também aos prazeres carnais, dentre eles o sexual, que nos arrasta e seduz, como defende Tiago. Se existe algo que nos une, ou que se existe algo em comum entre, se não todos, pelo menos grande parte da população mundial, é que nós somos arrastados e seduzidos pela concupiscência, pelo apego ou apreço aos bens materiais e aos prazeres sexuais. Então se faz necessário alertar que nós, como espírita, nós aprendemos que se nós estamos muito mais próximos da animalidade, é natural que esse traço quase sempre se torne comum entre nós. Então não é difícil percebermos que, muito embora a maioria daqueles que trabalham na casa espírita sejam pessoas bem intencionadas e competentes, é natural que nós possamos nos deparar com pessoas que não só dirigem um trabalho espírita ou até mesmo uma casa espírita, que sejam pessoas, se não despreparadas, algumas mal intencionadas. E essa advertência se faz necessária, deve ser levada a sério. E eu também preciso dizer que, como todo e qualquer conhecimento religioso, a doutrina espírita também é uma revelação. E geralmente ocorre com a doutrina espírita o que acontece com as outras denominações religiosas. A doutrina espírita também parte de certos princípios que em outras religiões são denominados de conhecimentos indiscutíveis, dogmas, que não são passíveis de discussão, muito menos de reflexão. Todavia, nós sabemos como espírita que a doutrina espírita se caracteriza pela fé raciocinada. Mesmo assim, dentro de uma casa espírita, nós percebemos que, dentro da casa espírita, esse espaço para a reflexão, para o diálogo, para o debate, ele é reduzido. E repito, mesmo entre nós espíritas, que temos a grata oportunidade de, sob a bandeira da fé raciocinada, refletir sobre os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Muito embora a doutrina espírita abrace a bandeira da fé raciocinada, é raro, é muito raro encontrarmos alguém que, dentro de uma casa espírita, reflita sobre os ensinamentos, sobre a filosofia espírita. É muito raro encontrarmos dentro de uma instituição espírita um campo onde se fomente o debate, a reflexão e até mesmo o diálogo sobre o ensinamento proposto. E como a doutrina espírita nos pede para que, como filósofos, pensemos a respeito dos ensinamentos trazidos pelos espíritos, quase sempre nós não damos a devida atenção a este conselho. E vou mais longe ainda. Se existe, além do palanque político, algum lugar onde a pessoa facilmente tem acesso a um microfone e até mesmo a um trabalho perante o público, sem que se lhe exija qualquer certificado ou demonstração de competência naquilo que faz, este lugar, além do palanque político, é uma atividade assistencial, seja numa igreja ou no centro espírita. E eu estou dizendo isso apenas para não criticar, mas nos convidar à necessária reflexão de que, para o contato com o público, ao utilizar o microfone ou até mesmo a tribuna, sobretudo participar de uma reunião de assistência espiritual, de cura espiritual, nós precisamos, acima de tudo, não só conhecer a doutrina espírita ou procurar conhecê-la cada vez mais, como também nos aprofundarmos no conhecimento do psiquismo humano. Conhecer cada vez mais sobre as leis da natureza, para assim auscultar em nosso trabalho as verdadeiras necessidades daquele que procura uma casa espírita.
Nós estamos falando isso de forma calma, tranquila, para que nós possamos refletir. Porque, acima de tudo, a imagem de Jesus Cristo, o valor de Jesus Cristo, independe das nossas considerações. Mas existem muitas pessoas que se afastam de uma terapia espiritual ou de procura de uma assistência social e espiritual numa casa espírita pelos nossos exemplos indignos, pela nossa demonstração de incapacidade ou até mesmo por demonstrarmos estar totalmente indiferente ao verdadeiro propósito do cristianismo. E, a meu ver, não deve ou não deveria existir nenhuma instituição espírita que se arrogue no direito de dizer: este médium é espírita ou esse médium não é espírita. E até mesmo nós temos a oportunidade, como espírita, nós temos a oportunidade de olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, na lição Os Bons Espíritas, nós podemos perceber que Allan Kardec se nos apresenta não só a definição do que seja espírita cristão, sobretudo a definição do que seja espírita imperfeito. O espírita imperfeito é aquele que, por ainda ser tenaz o seu apego aos laços materiais, ele não alimenta qualquer propósito de modificar suas tendências instintivas. Por ele cada vez mais dar muito mais valor aos fenômenos, ele não divisa os valores do infinito e passa muito mais longe dele o intuito de se melhorar ou de se aprimorar moralmente. Quase sempre eles se recusam a se reformar moralmente. Então nós percebemos no livro O Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, essa advertência. E veja bem, nós vamos perceber, e eu pude perceber nesses 40 anos de vida doutrinária, que quando nós nos tornamos verdadeiramente cristãos ou procuramos sinceramente seguir os preceitos de Jesus Cristo, nós nos deparamos com uma outra espécie de inimigo, os inimigos da causa cristã. Talvez você duvide, mas exista não somente espíritos imbuídos em desacreditar a mensagem de Jesus Cristo, mas existem verdadeiras organizações criminosas nas zonas abismais que procuram interferir no nosso cotidiano, com o objetivo exclusivo, como disse, desacreditar a mensagem de Jesus Cristo, mantendo-nos na ignorância. E quando nós levantamos ou apontamos para vocês esta verdade, nós não estamos aqui querendo lavar as mãos. Não queremos jogar para os espíritos a responsabilidade da nossa inquietude, dos nossos equívocos, dos nossos erros, da nossa má intenção. Nós sabemos que a obsessão com uma subjugação nasce por conta das nossas imperfeições morais. E nós podemos, acima de tudo, perceber que a influência de um espírito negativo, irmão nosso em estágio inferior, só existe porque nós alimentamos na intimidade do nosso ser quase sempre os mesmos propósitos. Quase sempre fomentamos as nossas tendências instintivas, quase sempre nós alimentamos o nosso apego ou a cobiça aos bens materiais ou aos prazeres carnais, esquecendo-nos de divisar o infinito em descobrir prazeres muito maiores do que o da carne, os prazeres sexuais. Com isso, nós nos tornamos presa fáceis desses irmãos que querem, acima de tudo, manter a humanidade na ignorância. Se nós tivermos a oportunidade, por fim, nós podemos consultar o livro Caminho, Verdade e Vida, onde o Emmanuel nos traz um ensinamento maravilhoso e que nós deveríamos cada vez mais ficar atentos sobre essa advertência. Emmanuel nos diz o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera-se com ele, guardamos alguma afinidade na intimidade do nosso próprio ser. Emmanuel nos mostra de forma clara que ser tentado é ouvir a malícia
própria. É abrigar os inferiores conselhos que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Aqueles convites que cada vez nós fomentamos. Ser tentado é ouvir a malícia própria, abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. E daí nós podemos concluir que se existe uma tarefa do espírita cristão é, sim, ajudar o próximo, participar de atividade doutrinária, de atividade na casa espírita, que tenha como objetivo, inclusive, a cura espiritual. Mas é, sobretudo, a atividade primordial do espírita cristão é usar o Evangelho para iluminar a sua própria intimidade, porque assim sendo, ele manterá o seu próprio equilíbrio, a sua própria segurança. Poderá visualizar valores muito maiores do que aqui prevalecem na Terra e, com isso, não somente ascender espiritualmente, como também contribuir para que a mensagem de Jesus Cristo seja cada vez mais respeitada e valorizada aqui no planeta Terra, contribuindo assim para que a Terra transforme de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Essa tarefa nos cabe. E longe de nós qualquer propósito, qualquer censura, quem quer que seja, porque nós não podemos e não temos condições de atirar a primeira pedra. Acima de tudo, passou-se a época em que nós criávamos barreiras, obstáculos. Acima de tudo, a indulgência e a compreensão se faz necessária. E, acima de tudo, deixar bem claro que se existe uma mensagem que possa nos ajudar de forma incisiva, e nós sabemos que ela existe, é a mensagem de Jesus Cristo. Que todos nós possamos pensar a respeito, e que eu penso ter contribuído com vocês de alguma maneira, e que se existir algo que aqui foi dito e que possa lhe ajudar, que você possa dar o devido valor, porque acima de tudo o nosso propósito é levar a mensagem de Jesus com seriedade, porque como ela tem me ajudado muito, eu espero também que ela possa te ajudar. E que Jesus Cristo te abençoe, nos proteja hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Devasya di mahidi